É uma coisa muito forte, né? Alguém queria pegar ele. Parece assim que a tua vida para, né? Meu nome é Laídes de Martini de Almeida. Eu sou aposentada. Sou filha do Fiorello de Martini, Fiorello Vidal de Martini, que é meu pai, e está desaparecido desde 2011, dia 5 de outubro de 2011. Olha, meu pai foi uma pessoa sempre assim, presente, sempre família, né? E ele se separou depois de, vamos dizer, depois de velho, né? Ele, antes de desaparecer, ele já estava assim uns 15 anos separado, mas já se separou quando tinha uns 70 anos, né, por aí. Então, ele foi sempre uma pessoa que viveu para a família. Uma pessoa sempre honesta, sempre trabalhadora. Trabalhou com a família também. Meu irmão tem um comércio, ele sempre trabalhou com ele. A família toda trabalhava com ele. Ainda trabalha. Aí o meu pai trabalhou com ele até os 78 anos. Daí nem foi meu pai que quis parar, foi o meu irmão que achou assim que o meu pai já tinha que parar, né? Que já tinha que curtir a vida também, né? Não só trabalhar, né? Aí ele parou e quis mudar lá para o oeste de Santa Catarina. Aí ele foi para lá, daí depois de 2 meses que estava lá, um vizinho de lá dele ligou para a gente dizendo que ele estava muito doente lá. Mas ele ligava sempre para a gente conversava e ele não dizia nada disso, né? Aí o meu irmão foi para lá e realmente viu que ele não estava bem, mas ele não quis voltar, né? Aí, novamente, daí era um cunhado do meu irmão, falou assim que realmente não dava para deixar ele lá. Então eles combinaram dele voltar para cá. Aí nessa viagem, o meu pai quis vir dirigindo. E como ele já não estava muito bem, ele sofreu um acidente na viagem. Mas ele não se fez nada, assim, aparentemente, no acidente. Até no acidente, quem sofreu foi o rapaz de uma carreta, que o acidente foi em cima de uma ponte, em Joaçaba, e ele morreu, né? Ele caiu da ponte e morreu. E o meu pai, aparentemente, não sofreu nada, mas depois de 2 meses é que foi visto que ele tinha batido a cabeça, e depois, a partir disso daí, ele sofreu 3 cirurgias que não estancavam o sangue, né? E como ele era já uma pessoa idosa, então ele foi perdendo a memória e não conseguiram estancar aquele sangue, né? E ele perdeu a memória assim quase que completo. Daí ele dificilmente reconhecia os filhos. Se ele saía, ele não sabia voltar, então ele já não saía mais sozinho. Era acompanhado 24 horas e ele não aceitava isso. Porque até então ele já morava sozinho, fazia tudo sozinho, né? E então ele morava com meu irmão. E um dia ele conseguiu sair, 5 horas da manhã, conseguiu sair de dentro de casa. Um vizinho de frente que tinha câmeras que viu. Ele saiu 5 horas da manhã. Foi a última imagem que foi vista dele. A partir daí nunca mais vi, ninguém soube dele. A relação com a família, com os filhos, sempre foi boa. Até com a minha mãe, ele nunca deixou de conversar, nunca teve rixa nenhuma. Mas ele era uma pessoa assim que, depois disso, ele não soube mais viver com uma mulher só. Então, ele tinha muitas mulheres e nenhuma, né? Então, ele vivia assim, né? Não vivia com ninguém. E vivia procurando problemas com mulheres. Esse era o problema dele, mas com a família nunca teve problema nenhum. A gente vivia muito bem com ele. Todo mundo se dava bem com ele. Ele morava sozinho, né? Ele morava na casa dele e ele ficava às vezes 6 meses com uma mulher, mas ele já tinha outra fora, né? Uma que estava com ele. Assim, né?
cada dia com uma. Depois que ele já estava doente, assim, ele dizia assim para o meu irmão que alguém queria pegar ele. Mas, como ele estava todo confuso, né? E ele não saía, ninguém deu conversa para aquilo, né? Ele chegou a ter algum problema específico com alguma dessas mulheres que ele se relacionou ou não? Que vocês tenham ficado... Não, que nós tenhamos ficado sabendo, não. Não sei, mas para ele ter ficado com medo depois, eu acredito que sim. Porque ele falava que esse medo, essa sensação de perseguição estava relacionada a alguma dessas pessoas que ele conheceu? Sim, ele falava. Ele falava que eles queriam pegar ele por causa das mulheres. Por causa de uma mulher, ele falava, mas não falava o nome, não falava nada. Aí esse dia que ele saía sozinho, eu não sei se coincidiu de alguém pegar ele ou se... Esse problema, essa sensação de perseguição dele está relacionada com um acidente? Foi antes ou depois do acidente que ele começou com isso? Depois. Depois que ele já não saiu de casa. Sozinho. Ele morava com o meu irmão. E esse meu irmão tem filhos jovens, né? Então, o meu irmão... o meu sobrinho chegou de madrugada e acredita-se que ele não trancou a porta. E o meu pai saiu de dentro de casa, que ele procurava sair, né? Mas sempre a porta era fechada com chave. E ele conseguiu sair 5 horas da manhã, porque o meu vizinho depois foi procurar nas câmeras ver, né? E viu que às 5 horas da manhã ele conseguiu sair de dentro de casa. Aí isso era 7 horas, quando era horário normal de acordar, que foi visto, né, que ele não estava em casa, que foi o começo da procura, né? Aí assim, até esse vizinho que viu, na época ele era da polícia. Então ele procurou, pediu ajuda para os amigos deles. Aí deu assim, bastante policial, foi procurado em tudo quanto é lugar. A família, esses policiais. Olha, se ele estasse aqui em Florianópolis, eu acho que não teria como não encontrar ele. De tanto que foi procurado naquele dia. E isso ficou a semana inteira assim, procurando. E depois disso, então, é claro, né? Daí já é a família que procura, né? Só a família, né? A gente não desistiu, a gente continuou procurando. Daí a gente já começa a procurar mais longe, né? Aí vem os telefonemas, né? Porque daí a gente começou a divulgar, daí começou a vir telefonemas, né? Ah, vimos ele em tal lugar. A gente ia, nunca era, né? Como ele gostava muito de sair, de andar, eu penso assim que ele pode ter pego carona e saído de Santa Catarina. Porque ele não sabia mais nada, ele não sabia dizer assim, eu moro em tal lugar. Não sabia dizer o nome dos filhos, não sabia dizer um telefone, nada mais. Olha, mais assim no começo, vamos dizer, o primeiro ano, até 2 anos, assim, a gente ainda recebia bastante telefonema, assim, porque espalhava ainda bastante cartazes, e a gente ainda ia bastante cidades aqui em Santa Catarina, e eu cheguei em Curitiba também, ligavam bastante de lá, que diz que tinha uma pessoa, diziam que era ele, né? Na rodoviária de Curitiba, né? Diziam que era ele que ia lá, que ia mais do que uma vez. Aí eu peguei e fui lá e fiquei lá 3 dias em Curitiba, mas não consegui encontrar essa pessoa. Aí falei com a assistente social de lá, de um abrigo que tem lá perto da rodoviária, e ela daí me prometeu, né, que ia ficar de olho lá, e realmente ela ficou. Aí no outro dia eles encontraram essa pessoa
diz que era muito parecido, né, com o meu pai. Mas só que ele era uma pessoa que tinha documentos e tudo, né, não era o meu pai, mas era realmente essa pessoa que não foi uma vez só que ligou, que foi várias vezes que ela ligou, ela realmente achava que era o meu pai, porque ele era parecido. Mas hoje em dia, a gente só tem a divulgação, assim, que tem o programa do Jornal do Almoço, né, que ajuda a gente, né? E alguma ajuda, assim, de alguma gravação, de algum programa. Tem o GAFAD que divulga, né, o SOS, que vão para outras cidades, né, fazer divulgação das fotos. Mas fora que isso, infelizmente, é difícil, né? A Delegacia dos Desaparecidos também, mas só que eles trabalham mais assim nos casos mais recentes, né? Esses casos mais antigos já ficam lá meio de lado, né? O problema é mais emocional, né? Parece assim que a tua vida para, né? A vida da gente para. O meu filho sempre fala que eu sou muito depressiva. Desculpa. Aí eu fui eu e mais um irmão. Mas daí chegamos lá, eles mostraram as fotos. Daí, a partir dessas fotos, nós vimos que era uma pessoa bem mais baixa, né? Não poderia ser ele. Só que já era só os ossos, né? Aí o rapaz do IML convidou a gente para ver as gavetas, né? Que tinham vários esqueletos lá, vários ossos que não tinham identificação. É muito triste, né? Você vê aquelas gavetas abrir, aquele saco cheio de ossos lá, e você imaginar que pode ser teu pai e você nem conseguir reconhecer, né? A única coisa que poderia reconhecer seria aquela perfuração na cabeça, no crânio, né? Que é onde ele sofreu as cirurgias. Foi triste, mas não era. Uma vez o meu irmão foi em Palhoça, que é aqui perto, que disse que eles estavam com ele. Chegou lá, eles estavam numa praça esperando, estavam em 4. Aí quando meu irmão, ele achou meio estranho, né? Eles estavam num carro preto, em 4, assim, esperando ele. Aí não seria uma boa coisa, eu acho, né? Aí ele passou direto e ligou novamente no telefone, né? Que eles tinham, retornou, né? Aí ele falou, eu passei ali e não vi ninguém. Daí ele falou, vem aqui na praça que nós estamos aqui. Aí ele foi lá. Quando eles viram que ele estava a pé, aí eles saíram com o carro. Eles queriam, era certo, pegar o carro, alguma coisa. O GAFAD, é a nossa segunda família, né? A gente se formou ali de uma família, né? Os amigos, aí eu faço parte do grupo do GAFAD. Hoje eu não participo muito porque, infelizmente, eu estou um pouco doente, mas eu já participei muito dali. Então, e eles divulgam bastante, né? Ajudam, não tanto nós que já
Mas sabendo que estão ajudando outras famílias, né? Quando acontece, já é um consolo para a gente, né? Que na época que aconteceu com a gente, não tinha nada disso. E porque o SOS também começou quando aconteceu com a gente. Foi ali que começou-se o SOS, né? Então, que na época era o Major Marcos, ele deu muito apoio pra gente. Mais, assim, pessoal, mais emocional do que divulgação, essas coisas, mas se não fosse o SOS e o GAFAD, olha, tinha sido muito mais difícil. Quando uma pessoa falece, você tem você sabe que você enterra aquela pessoa, mas ela tá ali, né? E assim você não sabe. Mas se ele tá vivo, puxa vida, que felicidade que seria, né? Se alguém tá cuidando dele. Aí ele era sempre alegre, sempre assobiando, sabe? Chegava assim lá longe, a gente já escutava ele antes de chegar no portão. Muito saudade de escutar ele assobiar. Ele não era aquela pessoa assim carinhosa de chegar e te abraçar, assim, a gente não tinha isso, sabe? Mas era uma pessoa bem carinhosa, assim, nas palavras, assim, sabe? Ele era muito... Gostava muito. A pessoa, acho que mais brincava com ele era eu ainda. Nem que ele estasse bravo, eu ainda brincava com ele, sabe? A esperança nunca acaba, né? A gente nunca morre, né? Não pode, né? E eu tenho esperança que sim. Eu acredito que sim. Eu não quer dizer que eu vou encontrar ele. Mas eu acredito que ele está vivo.